Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, e eu quero ser bem sucinto nesta palavra, mas nem por isso assim vamos relaxar. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmos de número 61. Salmos, o livro dos Salmos, o livro dos Cânticos. Número 61, vamos ler os primeiros 4 versos. Salmos, mais ou menos no centro da Bíblia, não é? Número 61, vamos ler o verso 1, 2, 3 e 4. Encontraram? Amém? Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido, digo, o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Amém? Palavra de Deus para o nosso coração. Eu quero extrair, irmãos, desse momento de Davi. Eu sempre digo, e sempre disse, e sempre direi, no livro dos Salmos, você vai encontrar sempre, você vai encontrar uma orientação para a situação que você se encontra. Você não vai estar em alguma situação, viu? Em alguma situação que não está refletida no livro dos Salmos. Ah, eu estou doente. Você vai procurar no livro dos Salmos, você vai encontrar uma palavra de apoio. Ah, morreu o fulano. Você vai encontrar apoio no livro dos Salmos. Ah, eu estou feliz. Você vai encontrar uma palavra de apoio, não é, de júbilo, no livro dos Salmos. Enfim, irmãos, o livro dos Salmos é o espelho da nossa alma. No livro dos Salmos, você vai encontrar suporte e apoio e companheirismo para a situação, seja esta qual for. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi escreve esse salmo e depois ele manda para um dos seus ministros de louvores. E ele ainda diz que esse salmo deve ser acompanhado por uma harpa. Davi era tremendo, não é? Fazia o salmo, mandava lá por um dos 3 ministros de louvor. Nesse caso aqui foi o específico, o neginote, não é mesmo? Olha, esse salmo tem que ser tocado, tem que ser cantado junto com instrumentos de corda. E então, nesse salmo, o Davi, ele levanta a sua voz e ele grita a Deus. Para nós entendermos a situação em que Davi se encontra, nós precisamos entender quando que Davi escreve esse salmo. Esse salmo, o contexto dele, o lugar em que Davi está, você vai encontrar o contexto do salmo quando Davi está fugindo ou fugiu da presença do seu filho Absalão, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 15, quando Absalão se levanta e Davi já está com o seu trono estabelecido. No capítulo 15, só para você ter uma ideia, no capítulo 15 de segundo livro de Samuel, Davi já está estabelecido com o seu reino, já passou muita coisa, ele já está caminhando para o final. Eu tenho por certo de que Davi já começou a correr aquele zum, zum, zum nos corredores do palácio. Quem é que vai suceder? Quem é que vai ser o rei no lugar do rei Davi? Quem é que vai assumir o trono? Já começa a correr isso, porque já no capítulo 20, ou seja, 5 capítulos à frente, Davi já falece, Davi já morre, Davi já passa o seu trono. E eu tenho por certo de que Absalão é filho de Davi.
Absalão é um dos filhos de Davi, irmão de Salomão, por parte de pai, de mães diferentes, mas é filho de Davi, Absalão. E Absalão maquina, Absalão dá um jeito de assumir o trono de Davi. E Davi tem que fugir. Davi tem que fugir provavelmente para o deserto da Judéia, em algum lugar, em alguma caverna, em algum lugar árido, em algum lugar distante, não é mesmo? Tem que fugir. Se você for ler o capítulo 15 de 2 Samuel, Davi mesmo, vamos depressa, vamos fugir depressa, porque nós não vamos escapar das mãos de Salomão. Se nós nos atrasar, se nós nos determos, se nós não agirmos com pressa, e se nós não fugirmos, com certeza Absalão vai nos matar. O próprio filho. Uau! Já aqui, meu irmão, eu já começo a aprender no contexto de Davi. E eu fico feliz, irmãos, quando eu encontro esse tipo de situação na Bíblia Sagrada. Eu já disse isso aqui. Eu fico feliz, sabe, porque às vezes a gente pensa que só acontece conosco. Às vezes a gente pensa, mas eu sou azarado. Não sei se crente é azarado, não sei se existe azar e sorte, mas assim para nós entendermos, mas como eu sou azarado, eu sou um crente azarado, só acontece comigo essas coisas. Não acontece só com você. Aqui nós temos, irmão, e o Davi é um exemplo muito clássico disso, de que nós estamos sujeitos a viver reveses terríveis na nossa vida. E aqui está um exemplo. O grande homem segundo o coração de Deus, um grande homem veterotestamentário, um exemplo, um precursor. Olha que Deus disse que o Jesus, a raiz de Davi, é na família de Davi que está registrado, é da família de Davi, é por causa do rei Davi que o Senhor Jesus vai reinar para sempre. Davi é um precursor de Jesus. Davi, irmãos, ele está na família real de Jesus. Jesus é um descendente de Davi. Então nós não estamos falando de qualquer Zequinha, de qualquer Joquinha, de qualquer Eliseuzinho. Não. Nós estamos falando de um grande homem de Deus. E esse grande homem de Deus também enfrentou dificuldades na sua vida. E isso me ensina, irmãos. Veja bem, presta atenção comigo. Quem foi que botou Davi como rei? Davi nunca pediu para ser rei. Davi nem imaginava na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência, de que ele seria rei. Quem inventou essa história de rei para Davi foi o próprio Deus. Foi Deus quem falou com Samuel: Samuel, eu já encontrei o rei, já encontrei o substituto. E foi unilateral, a escolha de Davi para rei foi unilateral. Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem encontrou Davi, foi Deus quem começou com esse negócio, com esse trem de ser rei. Eu estava feliz com as minhas ovelhinhas, de vez em quando vinha um urso, mas eu matava o urso. De vez em quando vinha um leão, pois eu matava o leão, para mim fazer cócegas lá e tal. Só vinha essas lutinhas para mim brincar com eles, porque passava na minha frente e eu matava. E você que veio lá com essa história de que eu ser rei. E a minha vida, depois que tu colocasse como rei, a minha vida complicou demais. Os meus irmãos se viraram contra mim. O meu rei se virou contra mim. E agora está aqui, Senhor, o meu próprio filho rouba. Uau! Você já parou para pensar nisso? O meu filho. O filho que tu me destes. Rouba o meu trono. Nem sempre, meu irmão, preste bem atenção para isso. Nem sempre, querido, o fato de nós estarmos fazendo o que Deus quer, nem sempre, meu irmão, o fato de nós estarmos seguindo os passos de Jesus, nem sempre, meu irmão, Deus nos dá, pelo simples fato de Deus nos dar algo, isso não significa dizer de que nós estamos isentos de enfrentar reveses. Isso não quer dizer, mas eu estou aqui, então foi Deus que me colocou e agora tudo vai correr bem. Hello? Não é isso não. Não é isso não.
Davi era rei porque Deus escolheu ele para ser rei, e Davi enfrentou muitas dificuldades. Não é o fato de Deus nos colocar em um determinado lugar, ou não é o fato de eu estar num determinado lugar pela vontade de Deus, de que eu estou isento de tempestades, de dificuldades, de reveses, de luta, de tribulação. Não, Senhor. E aqui me vem um fato que me chama a atenção, foi de quando os discípulos estavam atravessando o mar. Foi Jesus quem colocou os discípulos dentro do barco. Foi Jesus que diz, vão ligeiro. Entra no barco e atravesse o lago, porque eu vou encontrar vocês lá do outro lugar, no outro lado. E no meio, eles estavam onde? Dentro de um barco. Por que eles estavam ali? Foi Jesus quem colocou eles. Foi Jesus quem empurrou eles. Literalmente, depressa, entra no barco e atravessa. O fato de eles estarem dentro do barco, no meio do mar, não impediu que levantasse uma grande tempestade. E é isso que eu quero que você entenda já na introdução. O fato, às vezes, não é mesmo, de eu estar na vontade de Deus, de eu estar no lugar que Deus queira, de eu estar fazendo o que Deus quer, da forma que Deus quer. Isso não significa dizer de que a tua vida vai ser mumu. Não, senhores. Nós estamos sujeitos, sim, a reveses. Nós estamos sujeitos, sim, a dificuldade. Não importa. Só que tem uma questão, irmãos. Quando você enfrenta dificuldades e estando no lugar que Deus quer, fazendo o que Deus quer, Ele é responsável em aplacar, em diminuir, em extinguir a tempestade. É muito diferente de eu estar enfrentando uma dificuldade, não é mesmo? Porque estou fugindo de Deus. Lembra de Jonas? Jonas e Paulo estavam no mesmo mar. No mesmo mar. No mesmo mar. E Paulo estava lá porque Deus disse para ele, não, eu quero que você vá, entra nesse barco. Entra. E o barco desmontou todo. O barco naufragou. Você está me entendendo, irmão? Não é o fato de, não, agora eu sou crente, agora eu sou membro, agora eu isso, aquilo, e agora eu sou dizimista. Não tem nada disso, meu irmão. O que eu tenho para te dizer com relação a isso é isso aqui, ó. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O mundo é vencido. Nós já vencemos o mundo. O Senhor venceu o mundo para mim, por mim e por ti. Nós vamos vencer. Por inferência, eu entendo que se Jesus venceu, a minha luta com o mundo é uma luta com cartas marcadas. Eu vou vencer ou eu vou vencer. Eu venço ou eu venço. Não tem empate, não tem derrota. Se eu estiver na vontade de Deus, eu venço todas. Eu venço todas. E aqui nós temos um exemplo, irmãos. Davi era rei, porque Deus o colocou no trono, e o seu próprio filho o tirou de lá. O seu próprio filho o tirou de lá. Muito bem. Depois de dito isso, nessa introdução, eu quero te lembrar de uma outra coisa. Sempre, mesmo que você tenha que tomar uma atitude, mesmo que a situação para se consertar, você tenha que agir, nunca haja sem antes orar. O reino, o trono era de Davi. Foi Deus quem deu o trono a Davi. Foi Deus quem levou Davi ao trono. Foi Ele quem deu o trono. Foi Ele quem colocou lá. Foi Deus quem o coroou. Seu filho estava completo. O Absalão roubou o reino e fez com que Davi tivesse que fugir. E lá no meio do deserto, irmãos, Davi podia, vamos armar um exército aqui, lá no meio do deserto, vamos nos preparar e vamos guerrear. Davi não agiu assim. Antes de qualquer coisa, Davi levanta a voz e ora a Deus. Nunca, meu irmão, nunca vai ser tarde para você orar. Eu estou muito contente, muito feliz com o nosso estudo de quinta-feira, porque nós estamos aprendendo exatamente isso. Nunca é tarde para você orar. Isso nos mostra o poder da oração, a eficácia da oração, o lugar que a oração deve ter em nosso lugar. Davi tinha todo o direito
Davi tinha todas as vantagens para si, de abrir uma guerra contra o invasor, contra o usurpador, mas não. Primeira questão, e Davi sempre agiu assim, irmãos. Senhor, o que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Não, espera, Davi. Essa guerra eu vou guerrear contra ti. Agora não, agora tu vai, Davi. Agora tu guerreia. Agora tu avança. Agora tu destrói. Agora tu fica quietinho, Davi. Pega a tua harpa e vai cantar um hino, vai cantar um salmo que eu vou agir, Davi. Nunca, irmãos, nunca é tarde para nós orarmos. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Isso tem que ficar marcado na tua mente, no teu coração. Sempre a oração deve preceder as nossas atitudes. Quando não deve haver atitudes. Nem sempre nós devemos agir. Nem sempre nós devemos trabalhar. Nem sempre nós devemos nos defender. Deixa com Deus. Deixa Deus agir. Deus vai agir da forma correta. Deus vai agir da forma ideal. Deus vai agir do jeito que Ele quer. Agora, nós nunca deveremos agir ou não agir sem antes orar a Deus. Nunca é tarde para se orar. Nunca é tarde. Eu quero te dar um exemplo aqui de uma pessoa que... Porque às vezes nós entendemos o quê? Nós entendemos, não, agora não tem mais jeito. Agora, Diogo, não tem mais jeito. Diego. É Diego ou Diogo? Diego, mudaram de novo. Agora não tem mais jeito. Lá no capítulo, irmãos, lá em Isaías, segundo Reis, o rei Ezequias, Deus fala assim para Isaías. Isaías, vai lá no rei, naquela época era o rei Ezequias, o rei, e diz para ele que ele vai morrer. Você conhece essa história? Isaías diz, Senhor, mas não pode ir lá dizer. Ezequias adoeceu, e aí então ele ficou naquela dúvida, será que eu vou curar, será que eu vou morrer? Isaías, o Senhor diz, vai lá e diz para Ezequias que ele vai morrer. Isaías vai, Isaías chega lá, marca audiência com o rei e tal, ó rei, eu tenho um recado para ti, de Deus, é mesmo? Pode falar, arruma a tua casa, bota a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Quem é que decretou isso, irmãos, que ele ia morrer? O próprio Deus. Você vai morrer, Deus me disse que você vai morrer, pode preparar a tua casa, acerta aí, pede perdão, entendesse? Porque você vai morrer. A Bíblia diz que Isaías dá o recado e sai, é claro, né? Sai fora. A Bíblia diz que Ezequias se vira para a parede, na sua cama de leito da morte. Estava decretado, estava escrito e já foi declarada a sentença. Você vai morrer. Eu acho lindo a oração de Ezequias. Depois você olha lá no capítulo 20 de 2 Reis. A Bíblia diz que Ezequias se vira para a parede e diz assim para Deus na sua oração. Senhor, tu disseste que eu vou morrer, né? Então tá bom, eu vou morrer. Mas olha, seja servido de olhar aí no meu livro. Olha aí no meu livro. Dá uma olhadinha aí no livro da vida, daquele que está marcando lá os records das minhas atitudes, dos meus atos. Dá uma olhadinha aí. Davi orando a Deus. Davi sabia pegar Deus, não sabia? Ezequias. Dá uma olhadinha aí, Senhor. Olha aí, dá uma passadinha no meu filme aí. E vê tudo o que eu fiz, Senhor. Dá uma olhadinha aí e vê se eu não tenho andado nos teus caminhos, Senhor. A morte, Deus já tinha dito para Ezequias, você vai morrer. E tu não vai viver. Você vai morrer e acabou. Isaías vai, dá o recado e sai fora. A Bíblia diz que ele se vira para a parede e começa a chorar muitíssimo. E começa a orar a Deus. Dá uma olhadinha na minha vida. Olha na minha história. Olha nos anais que está escrito aí, que tu sabes muito bem. Ser servido, Senhor. Que oração corajosa. Olha aí e lê a minha história para ti mesmo. O resultado da história, a Bíblia diz que Isaías ainda estava no pátio do palácio. No pátio do palácio. Isso não demorou muito tempo, irmão. Isaías foi lá no quarto do rei,
não sei a distância que devia ser, mas não deve ser muita coisa. Saiu do quarto do rei, estava no pátio do palácio. A voz de Deus falou de novo com ele: volta lá. Volta lá. E diz para ele que ele vai viver. Senhor, mas é que tu dissesse, Senhor, como é que vai ficar a minha reputação? Isaías, a tua reputação é contigo. Volta lá. Volta lá e diz para ele que ele vai viver. Nunca é tarde para você orar. Nunca é tarde para você clamar. A tua oração muda. A tua oração muda a história. A tua oração muda a mão de Deus. A tua oração muda o plano de Deus. A tua oração muda o decreto de Deus. Está decretado, ele vai morrer. Olha aí, Senhor, olha aí quem eu sou. Olha o meu nome aí, Senhor. Volta lá. Vou ter que mudar. O homem tem crédito. Aleluia. Que coisa linda. Que coisa grande. Que coisa tremenda. A oração nunca é tarde para você orar. Nunca é tarde. Se tem vida, se você ainda pode ter vida, se você tem vida, não interessa se o teu cérebro funcionar. Porque quem sabe você não pode falar. Quem sabe você está com algum problema que não pode falar. No teu cérebro, se você disser, porque a Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos. A palavra nem veio na língua, diz a Bíblia. E o Senhor já sabe a pronúncia dela. Aleluia. Ore a Deus. Ore a Deus com fervor. Ore a Deus com fé. Ore a Deus com coragem. Deus quer ser sacudido. Deus quer ser desafiado na tua oração. Deus quer ser incomodado na tua oração. Deus quer mudar a situação, mas Ele quer ouvir o teu clamor chegar no céu. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor! Davi. Senhor, ouve, ó Deus! Uau, que oração! Que oração, irmãos! Ouve o meu grito, ouve o meu clamor. Davi não orou baixinho, não, irmão. Ouve o meu grito. Amados, às vezes nós temos que, que gritar mesmo com Deus. Porque a nossa voz, é uma reação de acordo com a situação. Nós reagimos com a nossa voz de acordo com a situação. E Davi rasga mesmo. Davi rompe o céu. Davi queria ter certeza de que a oração estava chegando nos ouvidos de Deus. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Ouve, ó Deus, ouve, ó Deus, ouve, ó Deus, o meu clamor. E além de você ouvir, que eu sei que você está ouvindo, eu quero que você responda a minha oração. Sabe, irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Nós estamos ficando muito cômodos. É ou não é? Sabe, irmãos, nós estamos orando, e quando eu digo nós, é porque eu também oro assim às vezes, de uma forma farisaica, de uma forma mentirosa. Sabe por que nós dobramos os joelhos às vezes? Simplesmente para desencargo de confiança, desencargo de consciência. Essa oração não passa do ceiling. Davi grita, Davi berra, Davi clama, Davi esperneia, Davi chora. Davi ele queria ter consciência de que Deus estava ouvindo a sua oração. Às vezes nós dobramos os nossos joelhos para desencargo de consciência. Não, eu estou orando. Mas aí chega aqui, como o pastor disse no domingo passado: Senhor, eu te amo, eu sei. Senhor, eu te adoro, eu sei. Tem disso não, irmão. Não tem disso não. Nós temos que rasgar mesmo o céu. Nós temos mesmo que gritar diante de Deus. Nós não queremos incomodar o vizinho que se vira, o vizinho que se lixa. Eu quero saber que a minha oração está chegando no céu.
Os incomodados que orem mais alto do que eu. Eu quero mesmo é gritar, eu quero mesmo é berrar, eu quero me rasgar diante desse Deus. Eu quero ter certeza de que Ele me ouve. Eu quero ter certeza de que o meu grito está rompendo o ceiling, está quebrando. Tem que passar pelas potestades do inferno. Eles estão ali, segura essa, segura aquela. Não deixa a oração subir. Mas essa ele gritou demais. Essa eu não consigo. Ele está berrando muito. Berra mesmo diante de Deus. Berra, grita, rasga o teu coração. Para com aquela oraçãozinha de mentirosos. Com aquela oração de araque. Com aquela oração enganadora para você mesmo. Ouve, ó Deus, o meu clamor. E tem mais uma questão, irmãos. Sabe, eu me lembro, isso aqui me faz lembrar uma vez, irmãos, de que às vezes nós temos que ser assim mesmo diante de Deus. Às vezes Deus quer ver até onde que eu vou, até onde que eu aguento. Para mim mesmo, não para Ele. Ele sabe até onde que eu aguento. Uma vez, irmãos, isso tem aí uns 45 anos atrás, mais ou menos. Eu devia ter 10 anos, para menos, talvez 8. Da nossa casa começou a reclamar com uma dor. Mãe, eu estou com dor. Mãe, eu estou com dor. Pai, eu estou com dor. Não consigo andar. Vamos no médico. 40 anos atrás, 42 anos atrás, chega lá o médico no INPS, você sabe como é que era? Hoje não funciona, imagina aquela época atrás. Hoje não funciona. Isso aqui a senhora tem que ir lá no outro. Lá saiu a minha mãe com aquela criança e um outro irmão junto. Foram lá. Não, minha senhora, isso aqui não é aqui, isso aqui é lá. Não, mas eu estava lá. Não, minha senhora, está vendo isso aqui? Está escrito aqui assim. Isso é lá, minha senhora. Lá saiu ela daqui, que já era, voltou para lá. Chegou lá. Não é com nós. É com eles lá mesmo. Fica deitadinha aqui, que a mãe já volta. Eu só escutava, era eu a criança. Eu só escutava os berros da Dona Maria. Só escutava os berros dela. Vocês estão brincando comigo? Hein? Pega um balde e um pano e vai limpar esse chão. Se você não sabe resolver o problema. Eu estou com meu filho aqui deitado, com dor que não pode andar. Você vai resolver o problema ou não? Sim, manda ele ali para dentro. E aí eu fui operado de uma hérnia. Às vezes, nós temos que fazer assim com Deus. Deus nos coloca, Ele mesmo nos coloca. Ele mesmo permite. Ele mesmo deixa para ver, irmãos. É nessas situações que você revela quem é você. É num momento de revés desse que você revela em quem você confia, em quem é que você clama, para quem é o teu Deus. É nesses momentos de dificuldades que Deus permite que nós entramos para ver o tanto que você ama Ele, para ver o tanto que você confia nele, para ver o tanto que você é dependente dele. Rasga o céu com o teu clamor. Faz o teu clamor chegar nos ouvidos de Deus. E make sure de que Ele vai te atender. Tem orações, irmãos, olha aqui, preste bem atenção nisso aqui. Tem orações que você pode dizer: Senhor, faça-se segundo a tua vontade. Agora tem orações que você tem o dever. Senhor, do something. Faça alguma coisa. Faça algo. Querem um exemplo? Pastor, mas o que o senhor está dizendo?
Eu estou dizendo que tem horas que não tem se Deus quiser, porque Deus quer. Ou você está querendo me dizer que quando você está orando pela conversão de alguém, Deus não vai querer salvar aquela pessoa. Senhor, salva ele. Grita no céu. Faz o teu grito ecoar no céu. Responde. Atende. A salvação dos meus filhos, a salvação do meu esposo, a salvação da minha esposa, a salvação dos meus parentes. Não tem se Deus quiser. Atende, Senhor. Como Davi disse aqui. Foi tu quem me colocou lá. Tu não me tiraste, estou sendo usurpado. Responde, atende o meu clamor. Aleluia. 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 Davi não estava contente em simplesmente clamar. Ele queria ter uma audiência no céu. Irmãos, se tem alguém aqui no correio, se tem alguém aqui para pegar qualquer coisa que tenha fila, e você vê alguém furar a fila, você já berra. Por que é que você fica esperando aí de uma forma passiva, não é mesmo? E Deus protelando, e Deus protelando, é claro que Ele vai agir segundo a soberania dEle, mas faça-te ouvir. Não deixa passar, não deixa alguém furar a fila. Faça a tua voz ecoar no céu. Grita no céu. Ah, grita mesmo, esperneia no céu. Fecha a tua porta sobre ti, para que ninguém escandaliza. E lá é você e Deus. Grita com Ele, grita por Ele, pede socorro a Ele. Faça a tua oração ser respondida, em nome de Jesus. Fariseus e ritualistas se contentam em orar e em cantar, mas aquele que realmente é de Deus, o genuíno filho e filha de Deus, ele quer ver a sua oração ser respondida. O revés, meus irmãos, o revés revela quem somos e no que nós cremos. E quem está no controle da nossa vida. É quando nós enfrentamos esse tipo de dificuldade que nós demonstramos quem é que está no controle, de quem é que eu dependo, quem é o meu Senhor. Amém? Versículo 2. Para mim começar a concluir, quero ser bem rápido. Desde o fim da terra. Desde o fim da terra, Senhor, eu clamo por Ti, por estar abatido o meu coração. Onde é que é esse fim da terra? Onde é que é esse fim da terra? Tem duas questões nesse fim da terra. Uma é a questão natural. Davi, irmãos, ele gritava a Deus do fim da terra, porque qualquer lugar que não fosse no templo, era o fim da terra para Davi. E pode ser para nós. Não é? Às vezes tu está aqui nos Estados Unidos e tu está clamando por alguém lá no Brasil. Senhor, eu estou aqui nessa distância. É o fim da terra. É uma questão natural. Mas também pode ser espiritual. O fim da terra pode ser até aqui mesmo, dentro da igreja. Tem gente que está distante, fora do trono, fora do altar, fora do lugar de Deus, dentro da igreja. Aqui dentro, do ladinho do Senhor. Mas está no fim da terra. Por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. E lá naquele fim da terra, ali eu encontro as duas posições. Longe do Pai, longe de Deus. E longe da casa, longe, naturalmente falando, geograficamente falando. Onde é que você está? Onde é que você está? Qual é a tua posição? Davi, irmãos, ele gritava, sabe por quê? Não é pelo fato de ele ter que fugir e outros salmos que ele escreve, ele demonstra isso. Eu não estou fugindo do meu palácio. A minha questão não é o palácio. A minha questão não é a minha coroa. A minha questão é que eu estou privado de entrar no templo. Longe, nesse fim da terra, dois lugares, natural, longe de casa, espiritual, longe de Deus, o filho pródigo, o próprio Pedro, que nós pregamos há alguns domingos atrás, o próprio Pedro estava afundando do lado de Jesus.
Senhor, e aí ele grita, aí ele ora, aí ele clama, Senhor, salva-me. Desde o fim da terra, o meu coração, sabe, irmãos, tem vezes que é complicado, tem vezes que é difícil, porque o nosso coração, ele está sendo engolfado pela situação. A nossa cabeça já está sendo dominada pelas águas. E o nosso adversário faz exatamente isso. Ele quer nos desfocar, ele quer tirar o foco, ele quer nos engolfar, ele quer nos afastar, ele quer nos tirar daqui, para levar para o fim da terra. Lá para o fim da terra, eu não sei onde é que você está, não sei qual é a tua situação, não sei qual é essa tua situação. O que eu sei, irmãos, e essa semana eu aprendi de uma forma linda. Às vezes pessoas vêm para a igreja com um coração em frangalhos. Essa semana eu aprendi isso. E eu falei com a minha esposa, meu Deus, nós temos que ter essa sensibilidade de ver nos olhos do irmão, nos olhos da irmã, que alguma coisa não está bem. Às vezes nós viemos aqui, irmãos, fazer um culto, queremos adorar a Deus, queremos exaltar a Deus, mas nós estamos no fim da terra. Nós estamos distantes. O meu coração está sendo engolido pela tempestade. A minha mente já foi, eu não consigo me concentrar, eu não consigo pensar em Deus, mas eu estou aqui para fazer um culto de adoração a Ele. Mas eu estou naturalmente, eu estou longe desse Senhor. Eu não sei como é que está o teu coração nessa noite, mas eu quero clamar contigo, eu quero me unir contigo, porque daí eu e tu vamos gritar, e nós vamos gritar mais alto. Eu quero gritar contigo, eu quero terminar mais cedinho, porque eu quero dar um tempo para nós. Nós queremos mudar um pouquinho o nosso culto. Eu quero dar mais tempo com você aqui na frente, para que você possa rasgar esse céu, para que você possa levar, gritar aqui na frente, pular aqui na frente, chorar aqui na frente. Porque é claro, Deus pode falar em qualquer lugar, mas se você está aqui, é muito natural que Ele fale contigo aqui. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto que tem corações que estão gritando, mas eles estão no final da terra. Hoje você se achega. Hoje Deus te tira daí. Hoje Deus chama você para cá. Hoje a tua oração vai ser respondida. Do fim da terra eu clamo, e o Senhor me ouviu. Aleluia. Eu quero te dar um exemplo de muitos exemplos. Mas tem dois que me chamou a atenção, irmã Rosângela. Quando Sansão, irmãos, nenhum outro juiz você pode ver no livro de Juízes foi tão equipado para ser um juiz como Sansão. Sansão nasce para ser juiz. A sua mãe era estéril. E Deus diz, você vai ter um filho. E esse filho vai ser um juiz. Então o nascimento dele, Miguel, já é um milagre de Deus para que ele fosse um juiz. A força que Deus deu a ele foi para que ele fosse juiz. A força ali representa o Espírito Santo de Deus. Mas você vai ver no livro de Juízes, nos 3 capítulos, é o juiz que mais, é a história mais longa, é a de Sansão. Mas Sansão se distanciou de Deus. O homem mais capacitado, o homem que Deus, eu vou usar um termo bem humano, o homem que Deus mais apostou foi em Sansão. O homem que Deus mais investiu foi em Sansão. E na minha ótica, pobrezinha, foi o que menos desenvolveu o seu ministério. Você pode ver que tudo no ministério de Sansão é uma questão particular. É uma vingança dele. Eu estou para ver homem para gostar de quenga como Sansão gostava. Verdade, está lá na Bíblia, pode ver na Bíblia. Momento de casar, com quem que ele foi casar? Está lá. Não deu certo, ele vai, pega outra.
Não deu certo, pois ele acaba no braço de outra. 3 capítulos, 3. Mulher da luz vermelha. Que coisa! E ele se afasta de Deus. Ele vai para uma terra. Ele vai lá para o fim da terra. Não sei para onde que Sansão estava. E aí lá no finalzinho, irmãos, você vê Sansão de novo. Os olhos vazados. O homem que Deus mais investiu. Com os olhos vazados. Eu tenho por certo que ele estava seminu. Eu tenho por certo que ele estava muito machucado. Apanhou. O diabo dançou em cima do corpo dele. Sambou em cima do corpo dele. O homem de Deus girando o moinho do inimigo. Mas a Bíblia diz que ele ora a Deus. Vai ver a oração de Sansão. Se não é uma oração de quem está distante. De quem está lá no fim da terra. De quem foi roubado. De quem desviou-se. De quem saiu da vontade de Deus. E aí Sansão ora. Senhor, só mais uma vez. Senhor, uma vezinha só. Me esforça mais uma vez. O clamor de Sansão. O clamor do fim da terra. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de novo de Sansão. Sim. E ele matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Uma oração do fim da terra. Onde é que tu estás? Onde é que você está? Para pensar nisso. Quem sabe você não está tão distante que nem Sansão. Mas deixa eu te dar mais um exemplo. Meu filho, vai para lá pregar o evangelho. Não vou, Senhor. Não vou não, aquele povo não merece. Eu vou fugir. E entrou num barco. E você sabe da história. Você quer uma oração mais do fim da terra do que aquela? Você quer uma oração de um lugar mais distante de Deus do que aquela? Lá no ventre do peixe, lá nos fundamentos da terra, lá embaixo. A Bíblia diz que lá embaixo, no ventre da terra, para trazer para o nosso contexto, lá do fim da terra. Senhor, se tu atenderes o meu clamor, eu atendo. Leva ele novamente. Oh, meu irmão, não interessa da onde tu oras. Não interessa da onde você clama. O que interessa é você clamar. O que interessa é o teu clamor. Aleluia! Aleluia! Não interessa o gigante. O gigante é um detalhe. O que importa é a pedra que você tem. Fica de pé comigo. Em nome de Jesus. Ele clama. E o clamor dele, irmãos, é um clamor que Deus gosta de ouvir. Sabe o que é que Deus está esperando de ti? Sabe o que é que Deus quer de ti? Tudo o que está aqui nessa primeira palavra, no versículo 3, no versículo 2 ainda. Leva-me. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de ti, Luiz? O que é que Deus quer de ti, Sedimar? O que é que Deus quer de nós? Só isso. Guide-me. Lead-me. Senhor, me leva. Senhor, me guia. Eu estou aqui nesse fim da terra. Estou aqui nesse lugar abandonado, me esquecido. Tudo que eu te peço, meu Deus, me guia.
É isso que Ele quer. É isso que Ele quer, porque quando nós falamos em ser guiados, nós estamos voltando a ser ovelhas. Ovelhas precisa de ser guiada. Lobo é que se vira por aí sozinho. Lobo se vira sozinho. Ovelha não. Ovelha precisa de um guide. Ovelha precisa de um líder. Ovelha precisa de alguém que a tome pela mão, pelo braço, coloca nos ombros. Me leva, Senhor. Me guia, Senhor. Porque o lugar que eu quero chegar é muito alto. Isso significa dizer, eu não sei o caminho, não tem como eu chegar lá, eu não tenho autoridade para chegar diante desse Deus. Mas se tu me levares, as portas vão se abrir. Louvado seja Deus.